Hoje, a política pública do audiovisual, no quesito fomento, contempla ações focadas no financiamento da atividade cinematográfica como um todo, ou seja, a produção, a distribuição e a exibição, como também a produção e a exibição de obras audiovisuais, tanto no segmento de mercado da TV por assinatura, quanto também no segmento de mercado da chamada TV aberta, TV comercial ou a TV aberta pública, que de certa forma já vinha utilizando alguns mecanismos de incentivo, que já tinha alguns programas feitos especialmente. O que tem acontecido nesses últimos anos, né? Todo aquele arcabouço regulatório que dava sustentação a uma política de fomento focada ao desenvolvimento e à criação de títulos cinematográficos foi também posto à disposição da atividade televisiva, sendo que ampliado. Então, por exemplo, o artigo 1º da Lei do Audiovisual continua existindo, mas nós temos agora o artigo 1º-A da Lei do Audiovisual, que pode ser usado tanto para cinema quanto para a televisão. E nós já temos patrocínios feitos para obras audiovisuais com compromisso de exibição com esse mecanismo, inclusive já exibidas. Da mesma forma, com o conhecido artigo 3º da Lei do Audiovisual, que também podia ser utilizado para telefilmes, para séries, mas era fundamentalmente usado para filmes de longa-metragem. Hoje, nós temos acumulados aproximadamente 40 milhões de reais ligados às televisões brasileiras ou às subsidiárias de televisões internacionais aqui no Brasil, para serem colocados em séries de televisão, seja de dramaturgia, seja de animação. Algumas delas, inclusive, já foram veiculadas. Agora, eu posso dizer que o artigo 3º-A é um dos principais, porque o Fundo Setorial do Audiovisual ele tem uma linha específica para produção de conteúdo para televisão, feito por produtor independente, mas já com contrato, já contratada por uma televisão, e esse fundo é da ordem de 17 milhões e 500 mil, e é um recurso bastante interessante também. Como também nós temos FUNCINES, né, Fundo de Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional, que permitem um investimento em obras audiovisuais ou ainda empresas que tenham na sua política de investimento conformação de carteiras de obras para televisão. Portanto, hoje a gente tem um cenário bastante amigável para a produção de conteúdo para televisão. O que é realmente necessário é que tenha uma maior aproximação dos broadcasters, das programadoras, dos exibidores e distribuidores de conteúdo da área criativa, né? Dos produtores, dos geradores de conteúdo, porque é dessa sinergia que cria um ambiente no qual o Estado pode ir lá e colocar o recurso de uma forma indutora, né? Para que todas essas obras encontrem os seus canais de divulgação, ou seja, os canais que vão tornar possível, né, a arte audiovisual brasileira ser absorvida, de ser degustada pelo público brasileiro e não apenas o público brasileiro. Muitas das coisas que têm chegado para a gente e que a gente tem incentivado, inclusive em sinergia com o próprio BNDES, através do Procult, né? Toda a linha do Procult para a televisão de coprodução internacional, ela está atrelada a recursos incentivados, ou seja, um recurso não reembolsável do artigo 1º da Lei do Audiovisual, alavancando um financiamento reembolsável do BNDES, algo que já acontece também no cinema. No caso dos contratos, né? As empresas que têm contratos de recurso incentivado, como o artigo 1º, o artigo 3º, para a produção de filmes de longa-metragem, eles têm feito adiantamento de receita futura, tendo como garantia esses contratos. Então, isso que já existia para cinema pode ser também utilizado para televisão, como já vem sendo utilizado o Procult para a televisão,
de coprodução internacional utilizando o artigo 1º-A. Enfim, é uma plataforma que talvez o mais interessante é que todos esses mecanismos, eles podem ser combinados, eles se falam, eles se comunicam, eles são complementares.